E o cerco às fraudes no setor de combustíveis tem produzido efeitos diretos na arrecadação do estado do Rio de Janeiro. Depois das medidas adotadas contra empresas ligadas à Refit e da Operação Carbono Oculto, o estado registrou um forte aumento na receita de ICMS sobre os combustíveis. Para a gente entender melhor essa relação entre contas públicas e o mercado de combustíveis no Rio, a gente conversa com Davi Zilberstein, nosso colunista da CNN Infra. Professor Zilberstein, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer falar com vocês também. O prazer é sempre todo nosso. Professor, queria começar perguntando exatamente sobre essa perspectiva de um aumento, uma alta de 77% da arrecadação com ICMS lá no Rio de Janeiro. Queria entender exatamente esse impacto, mas principalmente sobre a premência dessa nova, ou melhor, dessa impulsionada fonte de arrecadação para as contas públicas do Estado. Dá para a gente considerar que deve ser exatamente permanente, premente, esse incremento do ponto de vista arrecadatório, depois, inclusive, dessas operações que atingiram a Refit, que operava a refinaria de Manguinhos? Olha, Vitor, o que chama atenção não é nem aumentar a arrecadação, porque a partir do momento que você corta uma cadeia de sonegação deliberada, a gente tem que separar, eventualmente, quem atrasa pagamentos. Agora, depois você teve diversas... Vamos fazer uma análise pregressa muito rápida aqui, né? É histórico no Rio de Janeiro, do meu tempo de ANP, lá se vão quase duas décadas praticamente, a gente sempre teve problemas e sempre teve muitos entraves, principalmente em relação aos governos estaduais e na justiça, enfim. O que a gente vê é uma mudança radical, muito positiva. Primeiro, em relação às operações de combate, vamos dizer assim, à sonegação e principalmente a conexão da sonegação com o crime organizado que ficou configurado em todas essas operações. Recentemente, você mencionou aí a Operação Carbono Oculto, a gente teve, eu anotei aqui, a Operação Zargun, a Operação Unha e Carne, a Operação Sem Refino, todas elas de alguma maneira se conectam e que pela primeira vez não só você foi naquela ponta de quem pratica o crime no varejo, vamos chamar assim, mas você atingiu o poder político, houve desembargador preso, houve delegado preso, houve empresário preso, houve bicheiro preso, ou seja, pela primeira vez uma conexão entre Polícia Federal, Receita Federal, as fazendas estaduais, de alguma maneira, o COAF, ou seja, a gente viu o poder público atuando no cerne da questão, com apoio, evidentemente, de medidas que vieram do Supremo, e no caso específico do Rio de Janeiro, com a entrada do desembargador Ricardo Couto como governador interino. Ou seja, essa conjunção levou aqui um dos braços mais importantes do crime, que é a questão essencialmente de como o dinheiro circula. E esse dinheiro circula não é só carro de luxo, a gente está falando de compra de armas, de outros crimes conexos que são, de alguma maneira, dinamizados em função dessa, vamos dizer assim, dessa rede de crimes muito ligados ao setor de combustíveis e muito especificamente aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, quando a gente vê o aumento da arrecadação, primeiro, até o governo que estava aí antes chegou a propor que não houvesse punição no caso específico da Refit, porque havia um acordo judicial para que ela pagasse dívidas antigas, ou seja, deixa ela sonegar para ela pagar o passado. É uma coisa tão que beira o surrealismo que a gente custa acreditar que fosse verdade, inclusive com parecer favorável da Procuradoria do Estado. Então, o que chama atenção, não só, naturalmente, quando você corta uma linha forte de sonegação muito vinculada ao crime, que vai aumentar a arrecadação. O que chama atenção, você mencionou, é o aumento da arrecadação. Veja só quanto o Estado, a população do Rio de Janeiro, isso em alguns lugares talvez em escala menor, mas especificamente aqui onde eu falo no Rio de Janeiro, quanto a população durante anos e anos e anos, foram bilhões de reais que foram subtraídos da população, com a conivência de agentes públicos que hoje estão presidentes de Assembleia Legislativa, diversos, os que estão presos e que não estão presos, que as investigações ainda estão em curso. Ou seja, eu acho que a gente está vivendo uma transformação muito relevante quando a gente fala aqui de infraestrutura.
essa questão, por exemplo, dos combustíveis, ela é central de uma maneira geral para todos os segmentos da economia. Então, a gente está vivendo, eu acho que um processo revolucionário, na minha opinião, de combate ao crime e principalmente de favorecimento às contas públicas do Estado do Rio e do Brasil em geral. Pois é, né, professor? Absolutamente salutar. E eu queria alongar um pouquinho esse papo. A gente acompanhou nos últimos meses a aprovação do projeto que cria aquela figura do devedor contumaz, né? A própria Receita Federal já apontava o grupo Refit do Ricardo Magro como o maior devedor contumaz do país, dívidas, né, créditos da ordem de 52 bilhões de reais, se eu não estiver enganado. E eu queria entender exatamente do ponto de vista regulatório, legal, a criação exatamente dessas bases, instituindo essa figura do devedor contumaz, ajudam também, aí eu não estou falando evidentemente dos crimes, né, da correlação direta, investigada inclusive com o crime organizado, mas sim com essa sonegação fiscal. A existência de um arcabouço legal, regulatório, sólido, também ajuda a coibir esse tipo de prática? Olha, Vitor, ajuda muito. Você fala do devedor contumaz, talvez quem esteja nos ouvindo e nos vendo não tenha acompanhado no detalhe. O devedor contumaz é aquele que se vale da sonegação e não uma punição para poder fraudar o fisco. Ou seja, o nome já diz, ele é contumaz, ele usa a sonegação como uma estratégia do seu negócio escuso, vamos chamar de negócio entre aspas. E o que é muito importante lembrar, esse projeto do devedor contumaz ficou anos parado no Congresso brasileiro. Ou seja, obviamente eu não quero generalizar, mas havia um freio de mão puxado para que ele não fosse votado. Esse projeto do devedor contumaz, que é punir quem usa a sonegação como instrumento de fraude e em decorrência por crime, ele ficou muito tempo parado para ser votado e só foi votado, diga-se de passagem, após a deflagração da Operação Carbono Oculto, que de alguma maneira foi o gatilho para todos esses processos que de alguma maneira conectaram o crime organizado com alguns agentes do setor financeiro, algumas fintechs que estão muito nomeadas, com a conexão aqui no Rio de Janeiro com a Refit, com empresas coligadas. Eu vou chamar de sorte da entrada do novo governo, do governo interino do Estado, que de alguma maneira resolveu enfrentar o crime aqui no Rio de Janeiro. Então, veio tudo junto, ou seja, a Operação Carbono Oculto, a votação do projeto de devedor contumaz, a entrada de um novo governo e efetivamente principalmente uma espécie de força-tarefa que juntou todos os organismos, como eu mencionei no início, que de alguma maneira poderiam combater esse crime. Então, o devedor contumaz, sim, seguramente foi uma lei que de alguma maneira desencadeou esse processo e que está em curso, isso é importante. Eu volto a dizer que se a gente conversar sobre esse assunto daqui a um mês ou dois, a gente provavelmente vai ter novidades e mais gente de alguma maneira envolvida, porque esse é um processo que vem de anos e que corrompe muita estrutura institucional, política e financeira, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E, professor, qual que deve ser o impacto para o consumidor, evidentemente pensando no âmbito de uma, posso chamar de normalização desse mercado de combustíveis no Rio de Janeiro, né? Olha, eu não diria para o consumidor. O consumidor, para ele, não vai mudar muita coisa. Agora, primeiro, para o contribuinte, com certeza, ou seja, porque a partir do momento que o governo arrecada, os números são de bilhões, isso vai gerar dinheiro para a saúde, vai gerar dinheiro para a educação, para a infraestrutura, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E o outro impacto muito importante é você quebrar o braço do crime. E não é um crime, não é o batedor de carteira, não é o ladrão de celular. Estamos falando de um crime muito pesado que vai muito além de questões do cotidiano, mas é um crime que envolve armas, envolve tráfico, envolve jogo ilegal, ou seja, essas operações têm impacto muito forte na melhoria da qualidade de vida do serviço prestado para o contribuinte e para o cidadão, com certeza, quando você tem aí uma arma muito efetiva, eu diria que pela primeira vez em muitos anos de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Pois é, né, professor? Você fala sobre essa perspectiva também do aumento de arrecadação. Vale a gente lembrar que, meados desse ano, né, o Estado do Rio de Janeiro troca o regime de recuperação fiscal
pelo ditame de recuperação no âmbito do Propag, né, o Programa de Reestruturação das Dívidas dos Estados, é uma dívida de aproximadamente 210 bilhões de reais com a União, com uma parcela, inclusive, com uma perspectiva, né, de pagamento em até 30 anos, juros baixinhos, que chegam até zero em determinados momentos. Eu queria entender se há também exatamente uma perspectiva de uma melhora desse ambiente fiscal, com também uma leitura de que a capacidade de investimento do próprio Estado do Rio de Janeiro, ela vai ser também impulsionada, né? Olha, com certeza. Primeiro, a dívida, do jeito que ela estava estruturada e da maneira como as receitas estavam estruturadas, ou seja, nós estamos falando aqui de alguns bilhões a mais sendo arrecadados. O atual governo do Estado já promoveu cerca de 4 mil exonerações, da maior parte de funcionários que não tinham crachá, não batiam ponto, sequer sabiam onde deveriam ir para trabalhar. Não quero dizer que todos os 4 mil fossem dessa maneira, mas seguramente a maior parte sim, porque a gente percebe que se fossem injustas, vamos chamar, nós teríamos uma grita enorme, um serviço público falindo, ações na justiça, e nada disso está acontecendo. Ou está acontecendo numa escala muito pequena, quer dizer, alguns serviços podem estar sendo afetados e que envolvem área ambiental, com questão de licenças, que envolvem fiscalização, envolvem funcionários fantasmas aparentados, enfim. Isso tudo vai estar gerando um caixa excedente. O Rio de Janeiro foi favorecido por um caixa excedente também com o aumento dos preços internacionais de petróleo. A gente sabe que o Rio tem mais de 80% da produção de petróleo do Brasil vem do Estado. Então, quando você tem um aumento do preço do petróleo, as receitas decorrentes da produção de petróleo aumentam também. Então, e o Propag, ele só também foi configurado porque há, nesse momento, um processo de credibilidade de quem vai pagar. Porque já houve no passado outras formas de negociação, diversas. Eu mesmo, na época que eu estava na NP, participei de um processo de securitização de royalties e tal, que na época deu um certo alívio, mas depois a coisa degringolou de novo. Então, eu diria que é um passo muito importante. Ele é necessário, mas ainda não é suficiente. Mas ele é o ponto de partida, seguramente, para uma retomada de investimento e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E ainda bem, né, professor? É uma ótima notícia. Sempre um prazer, professor, dividir dela com você. Conversei aqui com o nosso colunista da CNN Infra, Davi Zilberstein. Muito prazer, Vitor. Um abraço a todos. Forte abraço.